Oi, gente! Agora, na terceira aula, nós vamos falar sobre o envelhecimento e o cuidado das pessoas tão importantes, né? Então, antes de iniciar a matéria em si, eu senti a necessidade de mostrar para vocês o quanto a população no Brasil está envelhecendo. Então, há 3 pirâmides etárias, o nome dessas pirâmidezinhas aí que vão afunilando, engordando, é pirâmide etária. E ela mostra o processo de envelhecimento da população brasileira. Na primeira pirâmide, nós conseguimos ver como era a população do Brasil na década de 80. Então, a base dela tem homens e mulheres, né? Então, a gente percebe que nascia muita criança, tinha muita criança e ela ia funilando, ou seja, tinham poucas pessoas que chegavam na terceira idade e principalmente poucas pessoas chegavam saudáveis. A segunda pirâmide já é de 2015, a gente consegue perceber ela um pouquinho diferente, né? A base já está um pouquinho estreita, e ela engorda, estreita, engorda, e a população idosa começou a aumentar. Isso há 5 anos atrás. A terceira pirâmide já é uma projeção para 2050. Então, o que esperar em 2050, né? Principalmente a previdência social. A população idosa vai aumentar vertiginosamente. Então, essa nossa pirâmide está quase que ao contrário, né? Estão nascendo pouquíssimas pessoas em 2050 e o topo da minha pirâmide, que é de população idosa, está bem larga. E se deve, gente, boa parte à inserção da mulher no mercado de trabalho. E quanto mais anos de estudo a mulher tem, menos filhos ela deseja ter e há aquelas que não desejam ter filhos. Então há um déficit aí no nascimento de criança pela inserção da mulher no mercado de trabalho, mas também métodos contraceptivos. Essa sociedade mudou. O X da questão é, nós estamos preparados para receber essa população? E outra, em 2050, nós seremos essa população idosa. A sociedade que nós vivemos hoje é a sociedade que nós queremos envelhecer? Eu não quero. Porque a acessibilidade não é a esperada ou a necessária para esse tipo de população, né? Então, nós vemos um aumento progressivo dessa população idosa e, com isso, a nossa prática também precisa ser pensada para essa população. Como que a população está envelhecendo e não há políticas públicas para ela? Mas assim. Então, isso demanda em novos estudos, né, econômicos, sociais, formação de cuidadores de idosos. E cada vez mais tem sido essa visão estereotipada da velhice, né? As mulheres, principalmente pela vaidade, não gostam de dizer a sua idade ou principalmente não gostam de carregar as marcas da idade, que a gente sabe que é a flacidez, as rugas. Então as mulheres recorrem cada vez mais a procedimentos estéticos e é visto muitas vezes o belo, né, o bonito, o aceitável, chegar aos 50, 60 com o rosto de uma mulher mais jovem e sem as marcas do tempo. Gente, envelhecer não é feio, carregar suas marcas tem a sua história. E nem tudo o que a mídia da beleza vende, nós temos que comprar. Então, o que é bonito, o que é belo e aceitável, não vem no pacotinho. Então, essas alterações biológicas somadas às desigualdades sociais do nosso país têm agravado a situação de idosos com enfermidades. Então, as pessoas chegam já na terceira idade com algumas doenças crônicas. Zairo, o que são doenças crônicas? São doenças com as quais não há cura, então a pessoa precisa aprender a conviver com elas. Por exemplo, diabetes, pressão alta, osteoporose, são doenças para as quais não há cura, pelo menos não no momento. Então, a cada novo ano, 650 mil pessoas avançam para a casa dos 60 anos. Isso é muita gente e nós precisamos estar preparados enquanto profissionais de saúde para atender essa população da melhor maneira possível. E esse quadro de doenças crônicas também vem aumentando, né? E perduram por anos e por isso precisam de cuidados mais extensos. E muitos desses idosos precisam de cuidadores em casa. Então precisa de uma pessoa que o auxilie nas suas atividades de vida diária, a AVD.
Então, isso exige, né, de forma integral. O envelhecimento, ele é um processo presente na nossa vida desde o momento do nascimento. Nós nascemos e já estamos envelhecendo. Pode ser novidade para alguns, outros não, mas a mulher em si, ela já nasce com todos os óvulos da sua vida. Então, por isso, quanto mais a mulher vai envelhecendo, chega uma certa idade que o corpo dela já não engravida com facilidade. Porque se a mulher tem 40 anos, os óvulos dela têm 40 anos. Então, a partir de certa idade, torna-se um pouco mais difícil a gravidez natural, justamente por isso. Nosso corpo também envelhece conosco. E a velhice não deve ser entendida com esse amontoado de doenças, não deve ser vista como uma vergonha. Não devemos ter vergonha de envelhecer, de chegar nesse momento da vida, né? Dizer o que a gente já viu, o que a gente já conheceu. Não retrate a velhice somente pelo âmbito das perdas e pela diminuição da capacidade intelectual. Muitos idosos chegam nesse momento da vida e se sentem incapacitados. Por quê? Eles geralmente começam a contar apenas aquilo que eles perderam, né? Não aquilo que eles já viveram. Então, deixaram de fazer isso, aquilo, principalmente quando o idoso se sente incapaz. Então, é muito importante não fazer pelo idoso, mas fazer com ele, para que ele se sinta capaz. Na hora de administrar os remédios, lembrar quantos remédios nós tomamos hoje. Quais são? Claro que a responsabilidade é do cuidador, mas fazer exercício de memória, tornar o seu idoso ativo, faz muito bem para a saúde física e para a saúde mental dele. Doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu já falei um pouquinho para vocês o que são, né? São doenças que acometem não só idosos, mas pessoas em qualquer faixa etária, mas elas são maiores, né? Na população idosa e elas não têm cura, mas elas também não são transmissíveis. São doenças que são adquiridas ao longo da vida, colesterol alto, diabetes. E aí, então, algumas delas estão classificadas, né, em fatores de risco não modificáveis. Então, por exemplo, existem doenças que acometem as pessoas de acordo com a idade, com o sexo, a raça. Destaca-se também o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica. Não sei se vocês sabem, mas tem um tipo de anemia que ela é muito mais comum na população negra, que é a anemia falciforme. Por que que tem esse nome? Os glóbulos vermelhos na população que tem anemia falciforme formam como se fosse uma foice. E esse tipo de anemia, ela é uma anemia bem profunda e é de difícil cura, tanto que essas pessoas não podem doar sangue. Então, por isso que destaca aí o fator raça também, tá? Então, tem determinados tipos de doenças que são mais comuns em pessoas de determinados tipos de raça. Então, a modalidade de cuidado para cada idoso varia, porque você tem que conhecer qual doença o seu idoso tem, quais são as suas necessidades. Como eu já falei para vocês, vou repetir, observar as atividades da vida diária do seu idoso. Algumas áreas de atuação na geriatria e gerontologia. Pode-se atuar em hospitais, clínicas médicas, instituições de longa permanência para idosos, as casas de repouso, né? Hospitais dia, unidades básicas e as residências para idosos. Quando recorrer aos serviços do técnico em enfermagem para o cuidado do idoso? Quando o seu idoso apresenta uma perda de autonomia, apresenta problemas orgânicos ou cognitivos que o impeçam de realizar seus cuidados básicos e também necessite de atenção especializada de um profissional da saúde. Então, dependendo da necessidade do idoso, ele não pode ficar apenas com o cuidador, ele precisa da presença do técnico em enfermagem na sua casa. Qual deve ser a sua postura técnica quando esse profissional está na casa do idoso, né? Priorizar a saúde e a sobrevivência do idoso, ser alguém preparado para realizar os seus procedimentos, além de ser ético, e buscar humanizar o atendimento a ele e a sua família.
E aí tem algumas dicas, né, dessa rotina do profissional técnico de enfermagem que reside na casa do idoso, que é as diárias. Aferir a pressão arterial, sinais vitais, o teste de glicemia, dar banho no leito, administrar medicamentos, mas o que eu falei para vocês, depende muito de cada idoso, da necessidade desse idoso. O que é uma postura ética, Zaira? Resguardar a intimidade do seu paciente. O que acontece na casa do seu idoso, fica na casa do idoso. Não interessa se houve uma briga, uma discussão, acontece, fica ali. Então, não sai dali como fofoca nem como conversa. Manter sigilo em relação às informações do paciente, agir com respeito e competência. A humanização com cuidado com o idoso. Gente, nós temos que aprender a lidar com esse idoso, né? Às vezes a gente acha que humanizar é tratar o idoso como uma infantil. Ai, Linha! Não, ele é uma pessoa adulta. Ele gosta de ser tratado como adulto. Então, humanizar é se aproximar do seu idoso, não infantilizar. Além de tratar também a família com essa dignidade, né? Dar as informações necessárias quando a família perguntar, tiver algum receio, se a alimentação for administrada por sonda, sanar essas dificuldades. A possibilidade da presença de um técnico em enfermagem em casa pode contribuir para diminuir o tempo de hospitalização do idoso e assim melhorar a sua qualidade de vida e trazê-lo de volta para o seu ambiente de convívio com a família. As atividades de vida diária. Já falei para vocês também, estimular sempre a independência do idoso. E, gente, as atividades da vida diária é a rotina. O vestir, despir, dar banho no leito quando ele não consegue se locomover ou não pode se locomover com cadeira de rodas. Mas sempre mantenha a autonomia do idoso. E eu até destaquei uma frase. É importante fazer com o idoso, com a ajuda dele, e não pelo idoso. Então, estimule o seu idoso a se vestir, se despir. Claro que talvez ele não consiga fazer isso 100%, mas 20% ele consegue, os outros 80% você faz por ele. E aí, gente, tem algumas dicas, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês lerem. Sobre roupas, né? Você tem que observar se o clima tá frio, quente, propício. Se está com calor de 40 graus, o idoso está com 2 casacos. Se ele é alérgico a algum tipo de tecido, dependendo da enfermidade que acomete o seu idoso, há roupas de botões que são mais fáceis para tirar e colocar. Então, são dicas que eu deixei aqui e aí vocês podem ler com mais calma. A alimentação. Alguns aspectos podem dificultar, né? Como o mau estado da dentição do seu idoso, a fraqueza muscular, tremor nas mãos. Então, quando você observar esse tipo de coisa, deve ser relatado para a família e para quem faz a nutrição do idoso. Se ele tiver algum acompanhamento com o dentista, também recorrer ao dentista dele. Então, esse tipo de cuidado, quando tem um técnico de enfermagem em casa, é totalmente do técnico. E a família vai cobrar isso de você. Tem algumas dicas também, né, sobre a alimentação do idoso, estimular também a independência dele na alimentação, se ele consegue segurar os talheres, levar até a boca, deixar ele fazer sozinho. Se ele puder fazer essa refeição em família, é muito melhor do que ele ficar isolado no quarto dele. Então, se ele ainda tem esse processo de locomoção e a família se reúne para almoço, jantar, é muito válido que esse idoso faça parte desse convívio familiar, até para a lucidez dele e para ele se sentir parte daquela família, vai ser maravilhoso. Tem outras dicas também, tá? O banho e a higiene pessoal, eu disse isso para vocês também, é um fator que tem que ser observado. Se ele consegue se locomover, leve ao banheiro. Senão o banho é no leito. E aí a rotina do banho é muito essencial. Então, se o costume é tomar banho 2 vezes ao dia, tente manter os mesmos horários, a mesma rotina, estando frio ou calor, porque isso se torna hábito. O ato de despir também, né? Vestir é importante até para musculatura, fortalecimento. E é no momento do banho em que o técnico tem a possibilidade de fazer aquela revisão sistemática. Então, ver se tem alguma lesão, se tá
deitado durante muito tempo na mesma posição tá ocasionando aquelas manchinhas, né, de coagulação do sangue. Então, observa se está na hora de cortar as unhas, se tem alguma unha encravada, se tem algum bichinho de pé, se tem alguma micose. Então, o banho discretamente, né? Não é seu João, deixa eu ver seu pé se tem micose. Não, gente, tentem ser ético até nesse momento, sabe? Dar aquela olhadinha, mas sem aquele escândalo, porque isso vai fazer parte da nossa rotina diariamente. Eu tive cuidado também, né, de colocar algumas fotos de casas ideais para nós termos o idoso. Nem sempre a gente consegue adaptar, mas o possível, né? Casa do idoso, os banheiros amplos, com barras, tanto no lavabo quanto no assento sanitário. As escadas, né? Corredor, sempre com corrimão. Evitar-se escada, mas se tiver escada com degraus largos e também com corrimão dos dois lados. As camas altas, por quê? Na hora que esse seu idoso for sentar ou levantar, ele não ter que fazer muito esforço e não forçar a junta do joelho, causando desgaste da cartilagem. Dicas valiosas. E aí eu fui tendo esse cuidado de colocar algumas fotos para vocês, né? Do que era o esperado. E sempre o tapetinho borrachado no banheiro, gente. Independente se o idoso toma banho na cadeira de rodas ou em pé. Casa segura para o seu idoso, tá bem? Nos vemos agora na quarta aula. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam gostando. E não esqueçam de fazer as atividades, tá bem? Beijo!